A história de Moisés começa no Egito, sob a sombra da opressão. Os israelitas, o povo escolhido por Deus, eram escravizados pelo faraó. Temendo o crescimento do número de israelitas, o faraó decretou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem afogados no rio Nilo. Em meio a essa crueldade, uma mulher levita chamada Joquebede deu à luz um filho. Desesperada para salvar seu filho, Joquebede teceu um cesto de juncos, impermeabilizando-o com piche. Ela colocou seu bebê dentro e o deixou à deriva entre os juncos na beira do Nilo. Sem que ela soubesse, a filha do faraó foi ao rio para se banhar. A princesa descobriu o cesto e o bebê chorando dentro. Movida por compaixão, ela desafiou as ordens de seu pai e decidiu adotar o menino, dando-lhe o nome de Moisés. Esse ato de desafio desencadeou uma série de eventos que mudariam o curso da história. Moisés cresceu no luxo no palácio do faraó. Ele recebeu a melhor educação e foi preparado para uma vida de poder e privilégio. No entanto, ele nunca esqueceu sua verdadeira herança. Ele sabia que era hebreu, descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Um dia, Moisés testemunhou um supervisor egípcio espancando brutalmente um escravo hebreu. Tomado pela raiva e por um senso de justiça, Moisés matou o egípcio. Este ato forçou Moisés a fugir do Egito, buscando refúgio na terra de Midian. Em Midian, Moisés encontrou abrigo com um sacerdote chamado Jetro. Casou-se com a filha de Jetro, Zípora, e abraçou a vida de pastor, cuidando dos rebanhos de seu sogro. Anos se passaram e o ex-príncipe viveu uma vida simples, longe da grandeza do Egito. Imagine, de príncipe a pastor, uma mudança radical, tipo trocar São Paulo por uma fazenda no interior. 40 anos se passaram desde que Moisés fugiu do Egito. Ele estava cuidando do rebanho de Jetro, perto do Monte Horebe, quando se deparou com algo que mudaria sua vida para sempre. Um arbusto queimava com um fogo brilhante, mas não era consumido. Quando Moisés se aproximou para investigar, uma voz o chamou das chamas. Era Deus, falando com ele. Deus revelou seu plano de libertar os israelitas de sua escravidão no Egito e usar Moisés como seu instrumento. Moisés, inicialmente hesitante e cheio de dúvidas, acabou aceitando sua missão divina. Deus garantiu a Moisés que o equiparia com o poder de realizar sinais e maravilhas. Ele também enviou Arão, o irmão eloquente de Moisés, para ajudá-lo a falar com o faraó. Armado com a autoridade de Deus, Moisés retornou ao Egito para confrontar o faraó e exigir a libertação de seu povo. Que responsabilidade, hein? Moisés, acompanhado por Arão, compareceu diante do faraó. Eles entregaram a mensagem de Deus: "Deixe meu povo ir, para que eles possam me adorar no deserto." Mas o coração do faraó estava endurecido. Ele se recusou a reconhecer o Deus de Israel e apertou ainda mais o controle sobre os escravos hebreus. Em resposta à rebeldia do faraó, Deus desencadeou uma série de pragas sobre o Egito. O rio Nilo se transformou em sangue. Enxames de rãs infestaram a terra e mosquitos atormentaram o povo. O gado morreu. Dolorosas feridas afligiram os egípcios, e devastadoras chuvas de granizo destruíram as plantações. Cada praga aumentava a pressão sobre o faraó, mas ele permanecia teimoso. Finalmente, a 10ª e mais devastadora praga chegou: a morte dos primogênitos. Este julgamento final quebrou a resistência do faraó. Ele cedeu, permitindo que os israelitas deixassem o Egito. Êxodo. Um povo libertado, um mar dividido. Sob a cobertura da escuridão, os israelitas, em centenas de milhares, fugiram do Egito. Moisés os conduziu em direção ao Mar Vermelho, com o exército do faraó em seu encalço. À medida que os egípcios se aproximavam, os israelitas se viram presos entre o mar e seus perseguidores.
O medo tomou conta do povo. Eles clamaram a Moisés, questionando por que ele os havia levado a essa situação perigosa. Moisés, com fé inabalável no poder de Deus, ergueu seu cajado. As águas do Mar Vermelho se abriram, criando um caminho seco para os israelitas cruzarem. Os israelitas caminharam pelo mar em terra seca, com paredes de água de cada lado. Quando o último do povo de Deus havia cruzado em segurança, Moisés ergueu seu cajado novamente. As águas desabaram sobre o exército do faraó, afogando-os nas profundezas do mar. O êxodo estava completo. Os israelitas estavam livres. Uma fuga épica, digna de um carnaval fora de época. Leis na pedra. Aliança no Sinai. Depois de atravessar o Mar Vermelho, Moisés conduziu os israelitas ao Monte Sinai. Ali, em meio a trovões e relâmpagos, Deus desceu sobre a montanha. Ele chamou Moisés ao cume e fez uma aliança com seu povo. Deus proclamou os 10 mandamentos, um conjunto de leis morais e éticas que serviriam como base da sociedade israelita. Esses mandamentos, gravados em pedra, abrangiam uma ampla gama de princípios, incluindo adorar somente a Deus, honrar os pais, abster-se de assassinato, adultério, roubo e falso testemunho. A aliança no Sinai foi um momento crucial na história dos israelitas. Ela estabeleceu seu relacionamento com Deus e lançou as bases para seu desenvolvimento como uma nação governada pela lei divina. Um legado gravado em pedra: Moisés, o legislador e profeta. Aos 120 anos, Moisés morreu no Monte Nebo. O próprio Deus o enterrou em um túmulo sem identificação na terra de Moabe. Embora Moisés nunca tenha entrado na terra prometida, seu legado viveu nos corações e mentes dos israelitas. Moisés é reverenciado como um dos maiores profetas e líderes da história judaica. Ele é conhecido como o legislador, por entregar os 10 mandamentos e a lei mosaica, que formaram a base da vida religiosa e social dos israelitas por séculos. Sua vida e liderança continuam a inspirar pessoas de fé hoje. A história de Moisés nos lembra que Deus pode usar indivíduos comuns para realizar coisas extraordinárias. Ela nos ensina sobre fé, coragem, obediência e a importância de seguir o plano de Deus, mesmo quando parece impossível. Uma história inspiradora, como a de tantos brasileiros que, com fé e perseverança, superam desafios todos os dias.